Olá, alunos, tudo bem com vocês? Chegamos, aí na nossa 15ª aula. Na aula de hoje o tema é desenvolvimento e aprendizagem, as contribuições de Piaget e Vygotsky para a educação escolar. Bom, então, lembrando, que aqui nessa aula nós vamos, fazer um recorte, do que provavelmente irá cair na sua prova, baseado aí nas provas anteriores e no recorte que traz o edital. Piaget e Vygotsky são grandes mentores na área da educação. Não há quem faça um curso de licenciatura que não estude pelo menos uma obra de Piaget e uma obra de Vygotsky. Eles possuem vários recortes para vários temas, linguagem, jogos, enfim, muitos são é uma contribuição enorme que eles têm para a educação. Então, é muito importante que você não baseie os seus conhecimentos apenas nesta aula. Faça a leitura da sua apostila e assista às aulas complementares também que estão postadas aqui para vocês, tá ok? Então, iniciando, quem foi Jean Piaget? Ele foi um psicólogo, um biólogo e filósofo. Ele é mundialmente conhecido por seu trabalho sobre a inteligência e o desenvolvimento infantil, sendo base para inúmeros estudos da psicologia e da pedagogia até os dias atuais. O construtivismo, tá, gente, foi algo aí, que foi construído pelo Piaget, Piaget é o pai do construtivismo, e o construtivismo, nos diz que a aprendizagem ela não acontece de forma passiva pelo aluno, tá? O aluno ele não é um sujeito passivo ali, que só recebe, informações, que só recebe conteúdos, não. Cabe ao professor a tarefa de criar possibilidades enquanto sujeito mediador da aprendizagem. Gravem bem esse termo para a prova de vocês, tá? O professor como sujeito mediador da aprendizagem, tá? Tanto Piaget quanto Vygotsky, tá? Que nós vamos ver daqui mais à frente, tá? Vocês vão ver que eles defendem muito essa ideia, Uma das principais ideias que eles defendem, o professor como sujeito mediador da aprendizagem e promover situações problemas, Essas situações problemas, elas permitem, aos alunos gerarem conflitos, e consequentemente o avanço cognitivo, de cada aluno na sua individualidade, promovendo em um desenvolvimento das estruturas de pensamento, raciocínio lógico, julgamento e argumentação. Então, vejam quão é importante quando o professor ele leva o aluno a pensar, a criar questionamentos, para o seu processo de aprendizagem. Aqui uma reflexão. O principal objetivo de educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. Vamos ver daqui para frente, Piaget afirmando essa questão, essa concepção de educação de Piaget, que o sujeito ele é algo que tem que criar o novo, para o mundo e não ser um mero repetidor de ações já existentes. Portanto, como foco o sujeito epistêmico. O que é um sujeito epistêmico? Termo também que você deve ter gravado aí para fazer a sua prova. Tá? Sujeito epistêmico, aquele que constrói o conhecimento científico de mundo. Ficou evidente que o problema central da obra piagetiana questiona como que os seres humanos constroem o conhecimento. Epistemologia genética é o estudo sobre a origem e o desenvolvimento do conhecimento ou do processo de construção do conhecimento. Esse desenvolvimento é observado pela sobreposição do equilíbrio entre a assimilação e a acomodação, resultando em uma adaptação. Gravem esses termos também, que eles caem na prova com certeza, tá? Vamos estudá-los, explicar melhor para vocês nos próximos slides como que ocorre esse processo de assimilação e acomodação, que gera
na adaptação. Aqui um esqueminha, tá? Com a assimilação e acomodação, né? São processos, né, que dialogam, né? A assimilação é quando eu parto da experiência, né, para a mente em seguida, e a acomodação é o contrário, né? É da mente para a nova experiência. E esse processo, né, esses dois processos, eles se dialogam e tem que haver um equilíbrio, né? Vamos partir agora para alguns exemplos, para ficar mais claro para vocês. Então, assim, nessa formulação, o ser humano, ele assimila os dados que obtém do exterior, né? Assimila os dados, mas uma vez que já tem uma estrutura mental que não está vazia, ou seja, ele já traz ali um conhecimento prévio, né, sobre esses dados que ele está assimilando, e precisa, então, ele precisa adaptar esses dados novos que estão chegando à estrutura mental já existente, ou seja, aquilo que ele já sabe, né, daquele determinado dado. Então, um exemplo básico aqui, essa aula, né, você com certeza, né, já sabe, já tem estudos, conhecimentos sobre Piaget, né? Você agora está recebendo aí alguns dados, né, novos dados. Então, você está fazendo esse processo mentalmente, que é o que? Você não está, né, você não é totalmente leigo no assunto, você já tem um conhecimento prévio, né, você está recebendo ali novas informações, então é preciso, né, a fazer essa questão da adaptação, adaptar esses dados que você está recebendo agora com o que você já sabe, com o que já é existente. O processo de modificação de si próprio é chamado de acomodação. Está relacionado ao esquema que revela que nenhum conhecimento chega do exterior sem que sofra alguma alteração pelo indivíduo. Então, todo conhecimento, toda informação que nos chega, ela foi alterada pelo indivíduo de alguma forma, tá? Por exemplo, você está assistindo uma aula. O seu amigo não está assistindo a aula. Você vai depois, no outro momento, passar para o seu amigo o que foi, né, posto naquela aula. Né? Você fará algumas alterações para repassar aquelas informações. Você não irá dizer com as mesmas palavras que o seu professor disse, né, com a mesma entonação, não vai ocorrer ali alterações, né? Você vai fazer, né, mudanças, né, mesmo que sejam poucas, às vezes parecem até irrelevantes, mas há, né, algumas mudanças. Sendo que tudo que se aprende é influenciado por aquilo que já havia sido aprendido. E a assimilação ocorre quando a informação é incorporada às estruturas já pré-existentes nessa dinâmica da estrutura cognitiva, enquanto que a adaptação ocorre quando o organismo se modifica de alguma maneira, né, de modo a incorporar dinamicamente a nova informação. Princípios da aprendizagem. O processo de aprendizagem é o fenômeno natural do ser humano, que envolve uma série de fatores, como os aspectos cognitivos, emocionais, orgânicos, psicossociais e culturais. E dessa forma, é possível dizer que o processo de aprendizagem é tido a partir da motivação. Princípios que norteiam o processo de aprendizagem, aí, segundo Piaget. O primeiro princípio é o autoconhecimento, né? É o sujeito ter a noção, né, a consciência de quem ele é, né, de seus sentimentos, de suas habilidades, de suas potências, tá? A autonomia, né, o aluno ele deve ser sempre estimulado para a atitude ativa, né? A autonomia é ter uma atitude ativa, não ser, né, um sujeito passivo, tá? Que só vai fazer quando alguém mandar fazer, né? Então ele tem que ter essa atitude ativa, a autonomia, né, dentro do contexto da aprendizagem, transformando a aprendizagem em algo construtivo, né, para a sua experiência particular. Criatividade e imaginação. A criatividade fomenta a compreensão da realidade
ajuda na resolução de dificuldades e amplia a visão e entendimento que temos do mundo. Espírito crítico. O espírito crítico está bem ligado aí à questão da autonomia, tá? O aluno não deve ter uma postura passiva e conformista em relação à aprendizagem e ao que aprende, mas sim ser orientado para levantar questões e formar um pensamento próprio e livre sobre os assuntos e realidades que lhes são próximas. Então, por exemplo, o professor deve, né, sempre orientar o aluno a assistir uma reportagem. Procure em outros meios, né, em outras mídias, né, sobre aquele assunto, daquela reportagem, né, para que ele, né, formule a opinião dele acerca daquele assunto da reportagem, né, e não apenas ouvir ali o que o repórter disse, vou assumir isso como verdade e pronto. Não, essa é questionar, né, ter esse espírito investigativo, questionador. Iniciativa e responsabilidade. O aluno torna-se consciente de que ele é o responsável por todo o processo e resultado da aprendizagem. E, por último aqui, os objetivos da educação, que é de criar pessoas que sejam capazes de inovar, não simplesmente repetir o que as outras pessoas fizeram. Lembra lá daquela reflexão, né, que eu trouxe mais no início, né, que sejam criativas, inventivas e descobridoras. E de formar mentes que sejam críticas, que possam verificar e não aceitar tudo que lhe é transmitido como válido ou verdadeiro. Então, até o momento, né, nós podemos elencar em algumas palavras-chave que norteiam a contribuição de Piaget para a educação, né, que é a questão da mediação, né, do professor como mediação, formação, né, de alunos, de sujeitos com pensamento crítico, né, autônomos, né, questão da autonomia, inovadores, né, através da criatividade, sujeitos inovadores, né, e não meramente reprodutores do que, né, já existe aí na sociedade. Então, vamos falar agora sobre o desenvolvimento cognitivo das crianças. Né? Esses 4 estágios, né, formulados aí por Piaget, é algo que com certeza cairá na sua prova, tá? O primeiro estágio é o estágio sensório-motor, que vai desde o nascimento até os 2 anos de idade. Segundo é o pré-operacional, né, ou pré-operatório, que vai dos 3 anos aos 7. O terceiro é o operatório concreto, que vai dos 8 aos 11 anos. E o último é o operatório formal, que é a partir dos 12 anos. Então, vamos ver agora a característica de cada um desses estágios. O primeiro, sensório-motor, que vai do nascimento aos 2 anos de idade. Aqui tem como característica fundamental a maneira como o bebê interage com o mundo. Seus sentidos dão a ele toda a informação sobre o mundo, sendo sua ânsia por uma exploração fundamental para o seu desenvolvimento cognitivo. Né? Então, como que os bebês eles exploram o mundo? Né? Através da boca, né? Levando tudo à boca. Né? Então, ele não basta olhar e tocar o objeto. Né? Ele olha, toca e leva à boca. Né? Então, essa é a forma em como os bebês eles se interagem com o mundo, né? Uma das formas. Então, esse primeiro estágio, né, ele está relacionado a isso, essa questão, né, de como os bebês e as crianças bem pequenininhas, né, até os 2 anos, fazem essa interação com o mundo. E lembrando que aqui nesse estágio, né, a criança ela ainda é totalmente egocêntrica, né? Ela ainda não tem a capacidade de enxergar o outro como um outro, né, de colocar-se no lugar do outro, né, de ter a questão da imaginação, né, questão de ser algo fictício, né, ainda não tem, né, até inclusive do nascimento, né, até um certo mês do nascimento, o bebê ele acha que a mãe é parte do corpo dele, né, ele ainda não vê a mãe como um outro, que estão separados, né? Segundo, o pré-operatório, que vai dos 3 aos 7 anos, já são mais capazes de interagir, né? E o jogo é frequentemente desempenhado por papéis fictícios. É, portanto, um período no qual a capacidade de usar objetos com um caráter simbólico
Tá? Embora continue sendo pessoas egocêntricas, é a partir desse estágio que aparecem manifestações claras que podem ser colocadas no lugar de outra pessoa. Então, aqui a criança, por exemplo, ela já é capaz de brincar de faz de conta. Tá? Ela já tem essa noção aí de fictício, né? De ficção. Aqui tem um outro exemplo, né? Mostra-se para a criança duas bolinhas de massa iguais, né? E dá-se a uma delas a forma de salsicha. A criança nega que eles continuam tendo duas massinhas, né? Nega a quantidade, porque mudou a forma, né? Então, as formas são diferentes. Então, ela ainda não relaciona as situações. O terceiro é o operatório concreto, que vai ainda dos 8 aos 11 anos. Já é capaz de adquirir muitas das capacidades mentais de uma pessoa adulta. É nesse estágio, por exemplo, quando o uso da lógica ganha forças maiores. É nesse estágio que a criança desenvolve noções de tempo, espaço, velocidade, ordem, causalidade e sendo capaz de relacionar diferentes aspectos e abstrair dados da realidade. Então, aqui um exemplo, despeja-se a água de 2 copos em outros, de formatos diferentes, para que a criança diga se as quantidades continuam iguais. Então, pego ali 2 copos com água, né? Pego outros 2 copos de formato diferente, vira a água lá e pergunta para a criança se a quantidade é a mesma, né? A resposta já será afirmativa, porque agora, né, ela já é capaz de diferenciar os aspectos, né? E é capaz de refazer a ação. O quarto e último, operatório formal, que é a partir dos 12 anos, né? Através da representação, permite à criança uma abstração total, não se limitando mais à representação imediata e nem às relações previamente existentes. Nesse sentido, a criança ela é capaz de pensar logicamente, formular hipóteses e buscar soluções, mas sem depender só da observação da realidade. Aqui um exemplo, se lhe pedem para analisar um provérbio como de grão em grão a galinha enche o papo, ela não vai mais fazer a interpretação no modo denotativo, né? Ela não vai imaginar a galinha lá mesmo ali comendo os grãozinhos, não. Ela já vai entender a metáfora, né? A analogia que foi feita aí, tá? E vamos falar um pouquinho agora de Vygotsky, né? Então, Levi Vygotsky, ele foi um psicólogo, né? Proponente ainda da psicologia cultural histórica, pensador importante em sua área e época, foi o pioneiro no conceito de que o desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função das interações sociais e condições de vida. Gravem bem esse termo, interações sociais, ligado a Vygotsky, tá? Vygotsky postula que o ensino, quando adequadamente organizado, leva à aprendizagem. E essa última, né, aprendizagem, por sua vez, impulsiona ciclos de desenvolvimento, que até então estavam em estado embrionário. Novas funções psicológicas superiores passam assim a existir. Vygotsky traz aí os níveis de desenvolvimento. São 3 níveis, tá? Então, não confundo aí, tá? Piaget, estágios do desenvolvimento, 4 estágios, tá? E Vygotsky, 3 níveis, tá? De desenvolvimento. Primeira zona de desenvolvimento é a zona, né, de desenvolvimento real. Refere-se às etapas já alcançadas pela criança e que permitem que ela solucione problemas de forma independente, sem ajuda, sem intermediação. É aquilo que ela já é capaz de fazer sozinha. A zona de desenvolvimento potencial é a capacidade que a criança tem de desempenhar tarefas, desde que seja ajudada por adultos ou companheiros mais capazes. Então, vejam, lá na zona de desenvolvimento real, é aquilo que ela faz sozinha, tá? E no desenvolvimento potencial, é aquilo que ela precisa de uma ajuda para realizar. E a zona de desenvolvimento proximal é a distância entre as zonas de desenvolvimento real e potencial, ou seja, é o caminho a ser percorrido até que o amadurecimento e a consolidação das funções. Trouxe aqui um esqueminha para ficar mais fácil de visualizar esses termos, tá?
Então, olha só, a zona de desenvolvimento proximal, ela tá, vejam, no meio, né, dos outros dois, né, ela está entre o que eu posso aprender sozinho, né, e o que está além do meu alcance. Então, ela está entre o que ela já sabe, né. Então, as crianças, antes mesmo de irem para a escola, né, ela já adquiriu conhecimentos, né, ela já sabe andar, ela já sabe falar, ela já assiste, né, televisão, ouve rádio, né, já tem uma vida social. Então, ela já tem ali informações e conhecimentos de mundo, né? Então, quando ela chega na escola, ela já traz ali uma bagagem, né, sociocultural, informações, conhecimentos. E para que ela está ali na escola, né? Porque ela precisa alcançar, né, adquirir novas habilidades, novos conhecimentos, tá? Então, o professor entra aqui, ó, na zona de desenvolvimento, né, proximal, né? É aqui que vai entrar a mediação, né? Porque com o professor mediador, o professor ele tem que atingir a zona de desenvolvimento proximal do aluno. Ou seja, ele vai trabalhar com aquilo que o aluno já sabe, né, trazendo novas competências, habilidades, informações para que o aluno, né, alcance, né, novas etapas de desenvolvimento, né, de conhecimento. Vygotsky e a linguagem, né? O Vygotsky traz uma contribuição muito grande aí, né, para a questão de desenvolvimento da linguagem, tá, gente? Estudos de Vygotsky definem a base da aquisição e do desenvolvimento da linguagem como sendo mais social e cultural do que individual e biológica, diferente da visão cognitivista e construtivista que propôs Piaget. Então, gente, para Vygotsky, a aquisição e desenvolvimento da linguagem é algo social e cultural, ou seja, é algo que ocorre de fora para dentro. A criança, ela aprende a falar porque ela ouve alguém falar, né? Então, ela, a partir do que ela ouve alguém falar, então é por isso que ela se pronuncia, que ela fala. Não é algo inato dela, entendeu? Não é algo inato, é algo que vem de fora para que ela, né, internalize e daí ela faça a aquisição, né, e desenvolva a sua linguagem. Ele apresenta aqui também algumas fases, né, da aquisição da linguagem, que é a linguagem social, egocêntrica e interior. A linguagem social tem por função denominar e comunicar, é a primeira linguagem que surge, né? Para que você precisa falar? Para você comunicar, né? Preciso pedir água, né? Para minha mãe, então por isso que a criança vai falar, né? Água, né? Água, né? Ainda nem formula ainda a frase, né? Me dá um copo d'água, tá? Mas então a primeira necessidade aí, né? Essa linguagem social, comunica com o outro por questão de necessidade. A linguagem egocêntrica é o falar sozinho, tá? Constitui uma linguagem para a pessoa mesma e não uma linguagem social com a função de comunicar e interagir. Esse falar sozinho é essencial porque ajuda a organizar melhor as ideias e planejar melhor as ações. E a linguagem interior é quando as palavras passam a ser pensadas sem necessariamente faladas, né? É um pensamento em palavras, é quando as palavras só rodeiam aqui a mente, o pensamento, não chega a ser expostas através da fala. Desculpa, repetiu aqui. Então, bons estudos, alunos. Não se esqueçam, né, de fazer a leitura do material e de tirar as suas dúvidas, tá ok? Então, até a próxima aula.